Boa noite. Foi talvez a maior surpresa das eleições autárquicas de 2013 na Madeira. Paulo Cafofo conquistou a Câmara do Funchal com a coligação Mudança. Este ano é novamente candidato com a coligação Confiança. Assim como temos vindo a fazer com todos os concelhos da Madeira, hoje a hora de balanço com Paulo Cafofo, Presidente da Câmara do Funchal. Muito boa noite, Sr. Presidente. O que é que mudou nestes últimos 4 anos? Boa noite, Virgílio, a todas e a todos que estão lá em casa nesta noite a ver-nos. Obrigado pelo convite e dizer que a sua pergunta que me fez, o Funchal mudou nestes 4 anos. O nosso objetivo, quando iniciamos esta caminhada neste projeto para a cidade do Funchal, foi para transformar o Funchal. Não podíamos fazer mais do mesmo e tínhamos de marcar a diferença. Aliás, eu tenho o prazer de fazer aquilo que gosto. É um orgulho ser presidente dos funchalenses e nesta missão que é possível termos uma cidade com a história que tem, virada para o futuro, com qualidade de vida para os seus cidadãos e com a credibilidade que uma Câmara e uma autarquia deve ter. Há 5 eixos que posso falar que mudaram a face do Funchal. 5 eixos que acabam de ser uma mão cheia de ações e diárias em que a Câmara e este Executivo se têm distinguido dos outros. É para isso que tivemos para mudar e fazer mais e melhor. Um deles é a boa governança, a boa governação. O Funchal é hoje uma cidade bem melhor e mais bem governada do que era em 2013. Veja-se a questão da dívida. A dívida é sempre uma matéria que nos últimos anos, a vários níveis, regional ou nacional, tem sido sempre posta em cima da mesa. E a verdade é que nós reduzimos a dívida em mais de 40 milhões de euros. Neste momento situa-se em 60 milhões de euros. Se formos a verificar, é um esforço grande de, por mês, reduzirmos cerca de 1 milhão de euros de dívida abatida. Essa foi a principal dificuldade que encontrou? Essa não foi a principal, foi uma das grandes dificuldades que nós encontramos quando chegamos à Câmara Municipal do Funchal. Mas essa dificuldade não nos barrou o caminho, até porque também não viemos só para pagar a dívida, viemos sim para fazer algo mais. E algo mais é fazer a diferença na vida das pessoas. É para isto que serve a política, para podermos resolver problemas e fazer a diferença na qualidade de vida dos nossos cidadãos. E veja a baixa de impostos. Nós, durante os últimos anos, a nível nacional, a nível da região, sofremos com uma asfixia, um peso brutal de impostos sobre as pessoas. O que é que fizemos? Nas nossas competências foi aliviar fiscalmente as nossas famílias. E tivemos diversos compromissos que foram todos integralmente cumpridos. Dou como, por exemplo, a questão do IMI. Falava-se na campanha de 2013 que não era possível baixar o IMI à taxa mínima de 0,3%. Ora bem, nós baixamos o IMI e hoje em dia é fácil qualquer família do Funchal verificar que paga menos IMI do que pagava em 2013. Eu dou um exemplo claro e concreto. Uma casa em São Martinho, vamos a falar de uma freguesia populosa, uma casa em São Martinho, um apartamento em São Martinho, em 2013 pagava 400 euros, em 2017 está a pagar bem menos, está a pagar neste momento 270 euros. O que significa que há 130 euros que a Câmara está a pôr ao dispor desta família. E isto foi um passo significativo. Mas não foi só na questão do IMI, até porque também nós demos o IMI familiar. Nós, não sei se sabe, mas as famílias que têm 1, 2 ou 3 filhos, e são 8.000 famílias no Funchal, que recebem... Tem uma redução ainda de 10, 15 ou 20% sobre o IMI. Mas repare no IRS. O nosso vencimento, temos sempre uma elevada carga no que diz respeito ao IRS. E nós também aí devolvemos 1,5% do IRS. A Câmara, como sabe, tem uma participação variável de 5%, 1,5% é devolvido às famílias. É reboque de uma proposta do CDS-PP? Não, a reboque não, da nossa ação enquanto Executivo, porque não é o CDS que governa a Câmara, somos nós que governamos a Câmara. Mas a sugestão podia ter partido da coligação? Repare, nós governamos para as pessoas e somos democratas e com certeza que tudo aquilo que são as ações governativas são feitas em prol das pessoas e não do partido A, B ou C. E, portanto, quem teve o mérito de implementar, porque é preciso também vermos que temos uma dívida para pagar e temos também este alívio fiscal para fazer. E quem executa é a Câmara e não é nenhum outro partido, a não ser quem foi eleito e ganhou as eleições. Mas deixe-me dizer que a questão do IRS, um exemplo também claro e concreto, em 2016, estamos a falar do IRS relativamente ao ano 2016, uma família de um casal com 3 filhos, estamos a falar da classe média, que recebe de reembolso 680 euros. Desse reembolso, 126 euros são que a Câmara
o alívio fiscal dá a esta família. Isto são exemplos claros de como aliviamos fiscalmente as nossas famílias. Mas repare, mas também não ficamos por aí. Nós tivemos uma ação importante para dotar da governação de outra transparência. Porque também reduzimos as despesas, nomeadamente as despesas correntes, porque uma boa governação também se faz disto. E reduziram em quanto? Olha, nós reduzimos por ano, nós reduzimos 2,5 milhões de despesas correntes. E dou exemplos claros e concretos também para as pessoas poderem perceber o que é que foi este trabalho, porque senão, se fosse assim, não poderíamos ter esta ação de beneficiar as famílias como o fazemos hoje em dia. Um exemplo concreto destes 2,5 milhões de euros. Lembra-se do Funchal Jazz? Lembra-se como era o Funchal Jazz? É organizado antes de 2013, era por ajuste direto. Não havia qualquer concurso público e era organizado por cerca de 300 mil euros. Nós hoje em dia organizamos por 1/3 desse valor. Outro exemplo concreto, a questão dos combustíveis. Como sabe, um concelho como o nosso, com a dimensão que tem, precisa de uma frota automóvel. Esta frota automóvel também foi renovada agora e tivemos uma poupança significativa de mais de 200 mil euros. Mas vou falar dos combustíveis. Os combustíveis, não havia qualquer contrato na Câmara para os combustíveis para a frota automóvel da autarquia. O que nós fizemos foi um concurso. Tal como no Funchal Jazz fizemos um concurso. E pouparam quanto nos combustíveis? Ora, os combustíveis tivemos uma poupança de cerca de 700 mil euros ano relativamente àquilo que acontecia no passado. E, portanto, são exemplos claros de como, com outra transparência, não estamos a falar de ajustes diretos, estamos a falar de concursos onde todos têm a oportunidade de concorrer e que provocaram aqui claras poupanças na autarquia no que diz respeito às despesas correntes. Mas repare, isto tudo para benefício das pessoas. Porque se não for assim, não vale a pena. E repare nas pessoas... E daquelas coisas que queria concretizar, o que é que não conseguiu concretizar nestes 4 anos? Olha, eu tenho muito orgulho no que fiz e tenho concretizado tudo aquilo que em 2013 desejava concretizar. Sinceramente, e com toda a frontalidade, aquilo que foi o nosso acordo com os funchalenses foi cumprido na íntegra neste ano que estamos em 2017. Veja os programas sociais. Os programas sociais são também uma marca desta variação. É preciso compreender que as pessoas vivem grandes dificuldades. E uma autarquia, pela proximidade que tem, porque isto só vale se for pelas pessoas, e nós aqui tivemos um trabalho sempre neste sentido. Um trabalho de compromisso com a cidade, de confiança no nosso trabalho, porque acreditamos, rigor na gestão e esta proximidade com toda a gente. E esta proximidade faz toda a diferença. Eu gosto de estar com as pessoas e vejo as necessidades que elas têm. E repare, nós tivemos aqui um problema que é o problema da região, no país, que é a questão do emprego. Nós não podíamos ficar de braços cruzados. E temos feito um trabalho nesse sentido. Nós temos um programa de emprego, um programa de formação e ocupação em contexto de trabalho, que só do orçamento municipal, porque infelizmente aqui na região só o Instituto de Emprego é que recebe verbas comunitárias para financiar este tipo de programas. Nós gastamos 1 milhão de euros, eu não vou dizer gastamos porque acho que foi investimento nas pessoas que já não recebiam qualquer tipo de subsídio de desemprego, e estamos a falar neste momento de cerca de 260 pessoas que estão e usufruíram deste tipo de programas. Mas há outras necessidades, como sabe. E muitas ficaram na Câmara a trabalhar? Muitas, repare, estamos a falar de um programa que tem um máximo de 18 meses e que no fim, e tem esta curiosidade, no fim dos 18 meses, ou no fim do período de vigência, porque é até 18 meses, pode ser menos, a maior parte deles vai até 18 meses, as pessoas recebem ainda uma bolsa de integração que pode ter o valor de 2.750 euros. Mas não é só isso. Há uma parte da população, o programa de emprego foi transversal a diversas idades, mas há um núcleo da população que nos preocupa, que é a população idosa. E há uma constatação. Com esta crise toda, as pessoas, muitas delas, tinham que optar ou por um prato de comida ou pelo medicamento. E não podemos deixar que as pessoas fiquem doentes. E temos um programa de comparticipação de medicamentos para idosos. São mais de 550 pessoas que beneficiam de 30 euros mensais de comparticipação nestes medicamentos. Mas repare, como não olhamos só para os idosos, temos que olhar para as famílias. E hoje em dia eu tenho orgulho, temos o programa de apoio à natalidade e à família, que é muito interessante. Há muita pobreza na cidade do Funchal? Há pobreza na cidade do Funchal, com certeza. E essa é a nossa função, que é diminuir essa pobreza. Esse é o nosso objetivo. E das famílias. E temos de olhar precisamente para as famílias. Repare, só para explicar como as famílias para nós são importantes. Cada criança que nasce tem até aos 3 anos de idade 50 euros mensais de subsídio, de apoio que a Câmara dá. Mas também dá em despesas de alimentação e saúde, que podem ir até 200 euros,
pagamento da creche, na educação, são 25 euros. E, portanto, são exemplos de que como nós, e sem falar nesta questão dos manuais escolares, para o ano serão gratuitos para todas as crianças do primeiro ciclo, é uma ação preponderante da nossa autarquia, que fazemos questão de apostar por cada pessoas. E as pessoas, repare, há outro factor que é a questão do arrendamento da casa. A habitação, como sabe, e falou-me aqui dos problemas e da pobreza, a habitação é um problema na nossa cidade. Assumimos que é um problema. E este problema resolve-se de diversas formas. Uma é através da habitação social. E repare que nós temos um parque habitacional camarário. É preciso dizer que a habitação é também responsabilidade, ou é acima de tudo responsabilidade do Governo, mas também nós assumimos que devemos ter uma ação nesta área. Nós investimos no nosso parque habitacional 1 milhão de euros. Quer dizer que as pessoas que estão nas casas que são da Câmara não podem ter piores condições do que aquelas que estão na lista de espera para poderem aceder a uma habitação. E este foi outra inovação. Há um regulamento, há critérios. Não são atribuídas casas, e nós nestes tempos atribuímos, nos últimos tempos, 42 casas a pessoas que não tinham condições de habitação condignas e atribuímos com critérios. As pessoas sabem em que lugar que estão e sabem qual é a sua posição e porquê que estão naquela posição. E isto faz toda a diferença naquilo que é transparência e outra forma de fazer política para as pessoas, não distinguindo as pessoas, mas sim aquelas necessidades que efetivamente elas têm. Paulo Cafofo, um dos seus projetos iniciais foi a criação de uma plataforma para que as pessoas pudessem apresentar queixas e ocorrências, digamos assim, como derrames de água, despejo ilegal de lixo, falta de manutenção de espaços. Tem recebido muitas queixas dos funchalenses através deste Funchal Alerta? Tem, mas isso é outra nossa característica, Virgílio, que é a proximidade. Não faz sentido nós sermos eleitos e estarmos distantes das pessoas. E hoje em dia as tecnologias são uma boa forma de nos aproximarmos das pessoas. Eu não sou adepto das tecnologias per si. Elas são um complemento àquilo que é uma ação diária de contacto, olhos nos olhos. Quais são as queixas mais comuns? Olha, nós temos esta plataforma, que é o Funchal Alerta, que está relacionada com a loja do munícipe. A loja do munícipe foi uma revolução e uma evolução naquilo que é o relacionamento da autarquia com os munícipes. E digo porquê. Nós temos atendimentos, para ter uma ideia, atendimentos na loja do munícipe são cerca de 600, a média 600 por dia. O período de espera é 10 minutos, estamos a falar de 15 balcões, mas temos outra ação, isto na eficiência e eficácia de resposta da Câmara é muito bom e é um projeto que ainda está a crescer, está a evoluir, não vamos ficar por aqui, mas o Funchal Alerta, que é uma ferramenta hoje em dia, todos nós, a maior parte tem um telemóvel ou através de um computador, simplesmente reporta um acidente ou um incidente na via pública. Pode ser um barco na estrada, pode ser um derrame de água, pode ser uma luz queimada, enfim, pode ser qualquer situação até de algum galho de uma árvore na via pública, temos diversos aspectos. A maior parte acontece, tem a ver com derrames de água que acontecem e nós temos investido nesta resposta e posso dizer que 95% dos casos temos respostas de sucesso dadas para quem recorre a esta ferramenta. Sendo que isto é uma nossa marca também. A proximidade, a democracia participativa. Veja o orçamento participativo. E acha que os munícipes estão mais satisfeitos com esta sua postura? Eu estou certo que estão. E estou certo também que a minha recandidatura terá essa resposta. Como é que olha para os cartazes da JSD que estão a surgir no Funchal? Eu não comento a política que os outros fazem ou a forma que o fazem. A minha postura é de mostrar o trabalho que tenho feito. É por isso que fazemos a diferença. E um exemplo é esta proximidade, a democracia participativa. Nós não esperamos e não estamos só, não fazemos críticas. Nós somos mais pela construção do que somos mais adeptos de construir do que destruir. E o orçamento participativo é uma destas formas. Nós conseguimos que a cidade melhorasse com a participação de todos. Não queremos que estejam contra nós ou contra a cidade, porque também há as críticas que são contra os próprios funcionários da Câmara, que exemplarmente e com um grande profissionalismo dedicam-se às questões do cuidar da cidade. É por isso que nós apostamos nesta proximidade, em dar resposta através de ferramentas como o Funchal Alerta ou como o Orçamento Participativo, que teve o skatepark, teve a Praia Inclusiva, ou ainda agora o Carrega-te, que está espalhado pela cidade para podermos carregar quando ficamos sem bateria no nosso telemóvel. Tanto são exemplos desta democracia participativa. No seu programa eleitoral, o senhor prometeu estudar um plano de remodelação e modernização de infraestruturas e equipamentos como os mercados, para os mercados municipais, os Lavradores e da Penteada. O que é que já foi feito neste sentido de remodelar, uma vez que estamos a assistir no mercado dos lavradores a uma coisa que é o desaparecimento de algumas lojas, a desertificação de alguns espaços?
Eu tenho que refutar essa análise que fez. Isto é, nós temos apostado muito na nossa economia. A economia para nós, porque não podemos ter uma ação política que seja de caridade, de esmola, de assistencialismo. As pessoas têm que ter condições condignas e dignas para terem o seu próprio sustento e serem donos da sua vida. Não estarem constantemente de mão estendida porque não têm como viver, não têm como receber para... Mas a sensação que dá é que o mercado dos lavradores, por exemplo, já teve melhores dias, já teve mais completo, mais recheado, mais cheio de vida. Não tem ido ao mercado dos lavradores. O primeiro andar. Aconselho a ir porque o mercado dos lavradores está diferente e está diferente para melhor. Mas não é só o mercado dos lavradores, é também o mercado da penteada. Tenho que dizer que é um mercado que muitas vezes esquecemos, é periférico, mas a verdade é que, olha, ainda esta semana, ainda ontem, na reunião de Câmara, mais 3 novos espaços foram levados a concurso, a concessão. E a verdade é que o mercado está hoje com outra dinâmica. Não só porque conseguimos manter aquelas que são as atividades do mercado como o nosso, como o mercado, o próprio nome indica, mercado dos lavradores. Este mercado tem hortofrutícolas, são a sua grande maioria as hortofrutícolas. Mas depois temos introduzido conceitos inovadores para não serem só os turistas a irem ao mercado. É por isso que aparece uma confeitaria, ou aparece um restaurante, ou aparece uma charcutaria, aparece elementos que vêm reforçar aquilo que é os produtos da lavoura, da agricultura. E repare, e isto tem sido um investimento feito com cuidado, com uma gestão rigorosa do mercado, que está com certeza muito mais atrativo. Além, vou reforçar isto, porque muitos dos funcionários desconhecem, é aconselho a irem ao mercado da penteada. Nós investimos quase 150 mil euros na reformulação, reorganização daquele mercado. Está com outro aspecto, está com outra luz, está com outra dinâmica. E isto faz na nossa aposta na economia. Economia que não pode ficar só para os mercados. Os mercados, o comércio tradicional, o turismo, são fundamentais para criarmos emprego. Mas isso só se faz com base numa estratégia bem definida e com uma marca para nós também vai ser essencial daquilo que é a minha governação do Funchal, que é a reabilitação urbana. A reabilitação urbana hoje é a principal alavanca que as cidades têm, e uma cidade como a nossa tem um potencial enorme para se reabilitar, em termos do seu património edificado, mas não falamos só do património edificado, estamos a falar também dos novos acessos, de criar acessos e de qualificar o espaço público, torná-lo mais agradável, confortável, que proporcione convivência entre os nossos munícipes e também com os estrangeiros que nos visitam. E aqui, na reabilitação urbana, nós tivemos uma estratégia e uma ação que, estou certo, daqui a muitos anos irão todos lembrar-se daquilo que começou a ser feito neste mandato. Isto falo no primeiro passo que nós demos, a criação de uma área de reabilitação urbana, fundamental. O centro histórico foi e está todo inventariado e nós temos um programa que se chama Programa Cidade com Vida, que tem benefícios e isenções muito importantes, isenções fiscais e apoios financeiros. Quais são esses incentivos que podem desde a questão de isenção de IMI, de IMT, em termos de IRS, em termos de IVA, tem sido realmente um pulsar. E é muito fácil de nós vermos, Virgílio, repare, basta passear na Baixa do Funchal. A quantidade de prédios que estão em recuperação ou já estão recuperados. Há exemplos emblemáticos. O Caju, que será uma unidade hoteleira de cidade, já está em fase de conclusão. A própria Charles, no Largo do Chafariz, tantos e tantos anos naquele estado degradado, além de muitos outros exemplos pela cidade. Mas isto não se faz só com o Maru ou com um programa destes de incentivos. Nós fomos mais além. E o ir mais além foi, por exemplo, nesta questão dos incêndios, que afetou não só feriu-nos na alma, mas também feriu a cidade. E a cidade precisa de uma cura. Nós não podemos andar sempre com pensos rápidos na cidade. Precisamos de olhar mais à frente, olhar mais além, e aqui o Gabinete da Cidade fez um trabalho excepcional. E esse trabalho excepcional, neste trabalho excepcional, desenvolveu uma coisa que é um plano estratégico de reabilitação urbana. É um marco. E posso garantir aqui aos funchalenses que nós teremos, nos próximos 10, 15 anos, porque estamos a falar neste prazo, em termos de investimento, estamos a falar de 70 milhões de euros. 70% destes 70 milhões de euros são de investimento público e os outros de investimento privado. E falamos numa cidade que é tão bonita e que precisa de ter, em alguns dos seus navios encalhados,
como diz o Paulo David, os navios encalhados, que são, por exemplo, a reabilitação do bairro dos Moinhos, a reabilitação do bairro dos Farias, mas também a revitalização, por exemplo, de zonas como a Rua das Pretas, como o Largo do Pelourinho, a Rua Direita, ou ainda, se quisermos, ir para a reconversão de quarteirões que estão completamente esquecidos e precisam de ser reconvertidos noutra coisa moderna, que é, por exemplo, o bairro das Ornelas ou o bairro ali da Rua da Alegria. Isto são só alguns exemplos de como este investimento será, nesta estratégia de reabilitação, a grande alavanca. Porque isto cria... Estamos a falar de reabilitação urbana, o plano diretor municipal há 10 anos que está para ser revisto. Quando é que vamos ter um novo plano diretor municipal? Está há mais de 10 anos, ou melhor, está há 10 anos porque o plano diretor municipal, que está em vigência, às vezes as pessoas confundem e pensam que não temos plano diretor municipal. Nós temos um plano diretor municipal. O plano diretor municipal é de 1997, ficou e perdurou até 2007, deviam ser 10 anos, e passado este tempo todo, finalmente vamos ter um plano diretor municipal. E há aqui algumas novidades que eu posso dar relativamente a este plano diretor municipal. Ele, como sabe, nós tivemos um trabalho pensado sobre este plano diretor municipal. Houve uma proposta iniciada no anterior Executivo. Esta proposta, num relatório que foi feito por uma comissão de acompanhamento, tinha condicionalismos, tinha lacunas e, portanto, nós não podíamos ter aqui um plano diretor municipal que fosse coxo naquilo que é um documento importantíssimo para a cidade, no planeamento e visão do futuro para a cidade. E nós fizemos um plano diretor municipal que, com base no trabalho já feito, mas que foi muito mais além. E mais além em aspectos que posso aqui referir. Por exemplo, a redução do perímetro urbano em 14%. A outra proposta não ia além dos 3,6% de redução do perímetro urbano. Isto é importante para as pessoas perceberem de que situações como aconteceram de catástrofe em agosto passado, deve-se ao mau planeamento. Há questões climáticas, há questões uma série de questões que se conjugam para que acontecesse aquela desgraça, mas a base e a raiz está efetivamente no planeamento. E aquilo que nós queremos é o melhor planeamento. E a redução deste perímetro urbano em 14% é um grande avanço, com coragem política. Isso quer dizer que vai haver mais zonas onde não é permitido construção. Vai haver zonas que não é permitido construção, até porque já vimos que em zonas onde era permitido construção, ou algumas delas, tivemos, e infelizmente, desgraças. Mas deixe-me dizer, no que se diz respeito à construção. No que diz respeito à construção, fala sempre também, e falar do plano diretor municipal, das habitações de género ilegal. Este é um problema que a cidade do Funchal se confronta há décadas. E este problema tem de ser efetivamente resolvido. Principalmente nas zonas altas. Principalmente nas zonas altas, mas não só. Curiosamente, nós temos a ideia que as habitações de género ilegal estão situadas nas zonas altas. Nós temos habitações excelentes e de grande qualidade nas zonas altas. É preciso acabar com algum estigma que todo o mal está nas zonas altas. As pessoas precisam, e todos os funchalenses, perceber que existem qualidade e existe gente que vive nas zonas altas e que merece, obviamente, todo o nosso respeito. E as zonas altas têm sido, precisamente, também esta nossa preocupação, de podermos ter ali um grande investimento. E investimento nas zonas altas é muito simples. Estamos a falar de quê? De qualificação do espaço público, de acessibilidades e de saneamento básico. Aliás, repare, nós, nos últimos 2 anos, investimos 2,5 milhões de euros só nas zonas altas. Agora estamos a investir 1 milhão na pavimentação dos principais lombos destas zonas altas. Santo António, São Roque, tem sido, entre outras freguesias, mas particularmente estas, onde eu perguntei aos serviços, quando é que tinha sido feita a última pavimentação? Ninguém sabe, não há memória. Portanto, nós estamos aqui a dar atenção a estas pessoas que ali vivem e há exemplos de que obras que eram necessárias, não só na pavimentação, mas de acessos, que estão a ser feitos. Eu diria que é mítica, a entrada 68 no caminho do Trapiche, que finalmente está a ser concluída e foi iniciada por nós. Isto é para dar o exemplo só. E essa requalificação das zonas altas conta também com a conclusão da Cota 500? Eu acho fundamental que se pudesse concluir a Cota 500. Repare que pode-se questionar se foi ou não bem feita, se foi ou não bem a decisão política de fazer a Cota 500. Já passamos esse tempo. A verdade é que está lá uma estrada que não tem qualquer utilidade. Mas nós
achamos que deve ter um fim, pelo menos em continuação para a Ribeira Grande, para ali próximo do estado de Andorinha, tinha que ter uma saída. Mas nós estamos preocupados com isso. Ainda ontem, na nossa reunião de Câmara, nós aprovamos uma obra que vai ligar precisamente o caminho do Trapiche até à rotunda do Vasco Gil, na Cota 500. Ali a zona do Policame, em €500 mil, numa saída, ou numa nova saída, porque se tivermos uma autocota 500 que não sirva quem ali vive, para que é que serve essa estrada? E, portanto, este exemplo desta obra que levamos ontem para concurso na reunião de Câmara, são €500 mil, nesta ligação do Policame, e é um exemplo de como nós estamos a apostar nas zonas altas e também interessados em ser parte da solução daquela Cota 500. O Sr. Presidente prometeu um plano para o turismo, para o Funchal. Como é que está esta ideia? Esta ideia está a avançar. Não prometi, o fiz. Esta é a grande diferença. Porque nós temos um plano, uma estratégia para o turismo na cidade do Funchal, e esta estratégia tem um plano de ação para 2 anos, 2016 e 2017, e porque essa cidade, o Funchal é uma cidade turística e não pode de maneira nenhuma estar à margem, daquilo que é a decisão ou as decisões do turismo. Repare, nós somos a capital, grande parte do turismo passa aqui pela cidade do Funchal, não só porque temos um porto, porque temos as principais unidades hoteleiras, os principais restaurantes, e é aqui na cidade que se experimenta, que se vive e que se sente o que é a nossa cultura e aquilo que temos para oferecer a quem nos visita. E este plano, esta estratégia, tem sido no sentido de qualificar a nossa cidade. Exemplos claros daquilo que podemos fazer. E essa estratégia é feita em articulação com o Governo? Repare, o Governo Regional tem as suas competências, a Câmara tem as suas. Aquilo que posso dizer é que o nosso plano, a nossa estratégia, foi precisamente beber a documentos hierarquicamente superiores. Estamos a falar de quê? Está, com certeza, sabe que o Governo não tinha uma estratégia para o turismo. Quem tinha era a ACIF, que fez um documento estratégico para o turismo aqui na RAM. Nós fomos beber a esse documento e fomos também, a nível nacional, ao PENT, o Plano de Estratégia Nacional para o Turismo, para aquilo que é feito no Funchal estar ligado com aquilo que é feito a nível regional e a nível nacional. E este plano tem coisas como, às vezes são pequenas coisas que fazem toda a diferença. Por exemplo, o posto de turismo de informação turística que colocamos ali na Avenida do Mar. Tem sido um sucesso. São mais de 800 visitas de pedidos de informação, obviamente, que ali são feitos por turistas. Veja, por exemplo, e falamos de tecnologias e das cidades inteligentes e smart cities, nós temos adquirimos uma aplicação, o G-Travel, que tem roteiros da cidade com explicações sobre o que fazer na cidade e adequado ao tempo que a pessoa permanece nesta mesma cidade. Ou então, uma outra novidade, aquilo que irá ser feito agora para a sinalética. Nós, habitualmente, que nascemos e vivemos aqui, não nos apercebemos da importância da orientação. E esta orientação tem de ser feita com indicação para levar os turistas aos locais de maior interesse. Nós vamos já colocar, será bem visível, porque já estão prontos, a sinalética vertical e horizontal aqui na cidade, com os principais centros de interesse turístico, o que é também uma mais-valia para uma cidade como a nossa. Mas, Virgílio, permita-me que, porque esqueci-me aqui dos 5 pontos. Não é dos 5 pontos. Os 5 pontos, sim, mas de um aspecto muito importante que acho que para as pessoas faz toda a diferença quando falamos do plano de gestão municipal, que é a legalização das habitações de género legal. Estava a falar delas e depois esqueci-me, porque acho que é importante este ponto. O PDM vai permitir legalizar as habitações de género ilegal que tenham sido construídas até 2013. Isto é um avanço também naquilo que é uma preocupação das pessoas e que nos fazem sentir diariamente na autarquia. Como sabe, o Funchal teve uma expansão desordenada e que levou a que não só fossem construídas em locais de risco elevado, que põem em causa os bens e pessoas, mas também foram construídas habitações sem licença e sem qualquer gestão urbanística. E nesses casos qual vai ser a solução? A solução passará, como já disse, a obedecer a determinados requisitos. Obviamente não poderão ser todas as casas legalizadas, terão de obedecer, obviamente, a determinados requisitos, mas terão esta oportunidade. Há uma excepcionalidade,
se quisermos, para repor uma situação que se arrasta há demasiado tempo. Podem vir casas abaixo, digamos assim? Não vamos colocar essa questão nesses termos. Não queremos que venham casas abaixo. Não se pode dizer isto, venham casas abaixo. Aliás, esta é a nossa preocupação, é que as casas onde as pessoas vivam tenham qualidade e elas estejam em segurança. O Sr. Presidente prometeu também criar uma rede gastronómica no Concelho do Funchal, com o objetivo de promover as condições de operação e qualificação da restauração. Nesta área, o que é que foi feito? O Funchal tem uma cidade de experiências. Se bem que esta é uma área privada, digamos assim. Até que ponto é que a gestão pública pode interferir na gestão privada? Esta é que é a questão. Uma autarquia como a nossa tem que ter a perspectiva de criar oportunidades. Nós temos de ser aliados das pessoas, sejam os habitantes, sejam as pessoas que aqui trabalham, sejam as pessoas que nos visitam ou sejam os nossos empresários. E a restauração e a parte da gastronomia é muito importante. Repare que nós, e falávamos de turismo, nós precisamos de uma cidade dinâmica, de uma cidade viva, onde estejam sempre a acontecer coisas. Um exemplo disso foi o que fizemos com o Fica na Cidade, um evento que não existia e que acabou agora, muito recentemente, a edição de 2017, onde tivemos... Se aliou um pouco à Festa da Flor também? Não, este ano coincidiu, como sabe também a Festa da Flor aumentou o seu período Não foi uma estratégia habitual. pensada? Não, esta questão é esta. O Fica na Cidade não choca de maneira nenhuma com a Festa da Flor, de maneira nenhuma. Aliás, é um complemento. A hora que acontece o Fica da Cidade, na cidade, e relacionado com a Festa da Flor, não acontece absolutamente mais nada. Portanto, foi uma alegria. Podemos ver, além dos artistas madeirenses, porque temos 135 artistas madeirenses, músicos, a atuar, de ver os turistas a dançar, a absorver a música e os espetáculos que ali aconteciam. Mas eu falei no Fica na Cidade porque tivemos, por exemplo, associado um evento quase CIF, com a colaboração dos empresários, à descoberta dos sabores, onde a restauração se associou neste roteiro gastronómico de provar aquilo que melhor temos para saborear, e nada melhor do que uma fusão entre a música e a gastronomia. Sr. Presidente, a oposição diz, ou aliás acusa a sua governação de pouco ou nada a fazer e que a maioria que governa o Funchal tem uma capacidade muito grande de propaganda. Como é que olha esta afirmação, no sentido em que, por exemplo, o PCP diz que foram colocados cartazes nas zonas altas do Funchal com obras que nunca foram para o terreno? Há, de facto, aqui uma manobra de propaganda. A Câmara investe muito também na imagem da maioria que governa a Câmara? Há algo que eu honro, que é ter palavra. E ter palavra é cumprir compromissos. E isso tem sido uma marca e tem sido algo que se associa à minha pessoa. E posso lhe dizer que tudo aquilo que são os nossos compromissos estão a ser cumpridos. Uns já estão cumpridos, outros estão em fase de execução. Esta questão dos cartazes, nomeadamente nas zonas altas, basta percorrer as zonas altas e vermos que estes compromissos ou já estão feitos, nomeadamente as pavimentações, ou agora, este exemplo que eu dei, do Bulicame, que está lá a placa e irá ser executado, estão a ser executados. Repare que nós não podemos fazer tudo ao mesmo tempo. Por vezes os partidos querem que nós, em 4 anos, em menos de 4 anos, porque só em outubro que completo 4 anos à frente da Câmara Municipal do Funchal, façamos o que não foi feito em 40 anos. É impossível. Repare que nós com menos temos feito mais. Preciso termos a noção de que nós tivemos a dívida que nos foi deixada, que nós incentivamos e beneficiamos as pessoas com a baixa de impostos e ainda investimos. E o investir, veja, as pavimentações ou os acessos ao saneamento básico nas zonas altas que estão a ser feitos. Veja o exemplo do Lido, emblemático, há mais de 6 anos fechado e que nós abrimos. Veja o investimento na loja do município. Veja outro exemplo, falamos aqui ainda há pouco da reabilitação, o Beco do Paiol. Há mais de 30 anos que as pessoas também queriam aquele acesso e, portanto, nós estamos a fazer obra. O que é difícil neste quadro em que aliviamos fiscalmente as pessoas, isso significa menos receita para a Câmara, mas mais dinheiro no bolso de cada um dos funchalenses, significa que estamos a pagar dívida sem ajuda do Governo Regional. É preciso dizer que nós, neste mandato, não tivemos nenhum contrato de programa com o Governo Regional. E se formos olhar para trás, a Câmara Municipal do Funchal recebia uma média de 6 milhões de euros por ano de contratos de programa de obras que o Governo Regional fazia na nossa cidade. E
apanhamos aqui o quadro comunitário, esta transição entre quadros comunitários, e a verdade é que neste mandato, não fui só eu, todos os meus colegas, todas as autarquias, tiveram pouca possibilidade de usufruir do dinheiro que veio ou que vinha da União Europeia. Como é que olha para as obras de recuperação do litoral do Funchal após o 20 de fevereiro? Bem, isso é uma matéria que está consumada. Repare que todas as intervenções que foram feitas nas ribeiras, na Foz das Ribeiras, todas as intervenções que foram feitas mesmo no Porto ou ali, naquela praia que foi criada aqui, ali o Campamento de Reis, estão consumadas e, portanto, temos de olhar para ainda o que está a ser feito ou por aquilo que está a ser mal feito. E falo particularmente das obras nas ribeiras do Funchal. Foi por isso que a Câmara embargou as obras na Ponte Nova, digamos assim? Olha, está a fazer agora, estamos em maio, está a fazer um ano, quando eu tive a iniciativa de pedir ao Sr. Secretário Regional dos Assuntos Parlamentares, que tem a tutela das obras, o Sr. Secretário Sérgio Marques, uma reunião porque iniciaram obras na nossa cidade, particularmente nas ribeiras, sem ter havido uma reunião entre executivos. Podemos dizer, bem, se estamos a falar de obras é para engenheiros ou para técnicos. É verdade que é uma matéria técnica, mas há decisões políticas e há uma concertação entre os dois executivos que tinha de ser feito e não foi. Eu pedi essa reunião e, na altura, faz agora um ano, chamei a atenção para aquilo que seria uma intervenção desastrosa de que poderia afetar, e afeta, como já se viu, um património da cidade do Funchal. O património não é do governo, é da cidade. Nós estamos a falar nestas ribeiras, estamos a falar particularmente nesta situação da Ponte Nova, é um património municipal. Tanto é património municipal que nós desencadeamos um processo de classificação das pontes, da Ponte Nova, da Ponte do Manuel, da Ponte São Paulo, como património de interesse municipal. E este processo está a decorrer. Ora, quando está a decorrer, o que é que acontece? Depois de muita polémica e devido à intervenção da sociedade civil, é preciso dizer, as pessoas movimentaram-se, as pessoas forçaram o governo regional a não deitar, por exemplo, abaixo a Ponte Nova. Ora, e nós estamos neste processo de classificação. O que é que acontece? Começam a intervir na Ponte Nova sem entregarem um projeto à autarquia. Portanto, nós não tínhamos conhecimento do projeto para a reabilitação ou fosse, porque nós não sabíamos sequer o que iria ali ser feito. E por isso tomamos a medida com os nossos técnicos, porque chegou-se à conclusão, até com parecer dado por o técnico que contratamos para elaborar todo o processo de candidatura da classificação da Ponte Nova, de que a intervenção podia pôr em causa o interesse municipal. Ou seja, aquele património, naquilo que estava a ser feito, aquela ponte deixaria de ter interesse patrimonial. E, portanto, iria ser, não foi deitado abaixo, mas o seu interesse histórico patrimonial... Já tem o parecer da DRAC? Não, eu não tenho parecer da DRAC, o que estou à espera, e esta tem sido sempre a nossa postura, de diálogo. Não nos restou a alternativa de fazermos o embargo, mas não fazemos o embargo só por si. Enviamos um relatório e pedimos que o projeto que posteriormente nos foi entregue, porque punha em causa o interesse histórico e patrimonial daquela ponte, fosse revisto e fosse criada uma comissão conjunta entre a autarquia e o governo regional, para nesta comissão conjunta, neste grupo de trabalho, ao fim e ao cabo, se poder decidir o que fazer naquela ponte, não pondo em causa a intervenção que tem que ser feita, mas também não pondo em causa o interesse histórico daquela ponte. Paulo Cafofo, a Câmara do Funchal não está a pagar a água a águas e a resíduos da Madeira. Há um processo que decorre em tribunal, pelo facto da Câmara não concordar com o aumento do preço. Por que razão não conseguiu dialogar com o Governo e este processo acabou no contencioso? Repare, falamos muito do contencioso entre a Câmara Municipal da Funchal e o Governo Regional. Eu quero lhe dizer que eu não tenho interesse nenhum em fazer guerra com o Governo Regional. Agora, há uma coisa que quero que todos saibam. Eu defendo os interesses da cidade da Funchal e dos funchalenses. Qual a dívida da Câmara à ARM? Aí posso garantir que ninguém irá pôr os pés em cima dos funchalenses quando estão em causa os seus interesses e os seus direitos. Esta questão deste diferendo não é só na questão da água. É na questão da água, é na questão dos resíduos, é na questão do IRS. São, digamos, 3 matérias em que nós temos dificuldade em poder resolver estes problemas, e seria fácil, até porque o atual Presidente do Governo foi o meu antecessor e deparou-se precisamente com os mesmos problemas que o meu deparo. E, portanto, se na altura exigia que o Governo Regional solucionasse estes problemas, também eu,
obviamente, no interesse da cidade, quero que isto se resolva, tendo ele agora a hipótese, porque está na qualidade de Presidente do Governo Regional, de os resolver. E a questão da água, nós não vamos, porque o aumento da água, o Governo, é preciso as pessoas perceberem isto, nós compramos a água ao Governo Regional. A água é comprada em alta ao Governo Regional. Neste caso, há águas e resíduos da Madeira. E depois, obviamente, nós compramos a água em alta e distribuímos e vendemos, ao fim e ao cabo, aos nossos consumidores. Ora, não é possível que se queira fazer um aumento sem qualquer justificação. E, portanto, aquilo que estamos a acontecer é, nós estamos a pagar a água. Não é verdade que nós estejamos a pagar a água. Nós estamos a pagar... Há dias falava num comunicado que falava de uma dívida de 14,4 milhões de euros. Não estamos a pagar é o diferencial do aumento que nos é exigido. Até porque esse diferencial ia ter de ser repercutido nos funchalenses. E sabe, nós não queremos, nesta altura, que as famílias funchalenses, que já têm enormes dificuldades, tenham um aumento de água, porque esse aumento seria insuportável. Sabe que nós já temos taxas sociais para as famílias que necessitam de ter benefícios na sua conta da água, devido à sua situação económica ou financeira, e, portanto, nós não podemos estar agora, nesta matéria, a querer que isso acontecesse e as pessoas pagassem mais água. Mas há uma matéria aqui que eu também tenho que falar, que é a questão dos resíduos. E a questão dos resíduos também é uma matéria de discordância por parte do Governo Regional. Porque, como sabe, é a estação da Meia Serra a qual se dá o destino final dos nossos lixos. E o Governo Regional tinha duas taxas, duas tarifas. Uma variável, e essa admitimos, obviamente, que tem a ver com a quantidade de lixo que nós enviamos para a Meia Serra, para a estação da Meia Serra, mas outra que era fixa. E sabe que, se nós não enviássemos um único saco de lixo para a Meia Serra, a Câmara Municipal do Funchal pagava 200 mil euros por mês neste caso, à ARM. E, portanto, isto é inconcebível. Tal como é inconcebível que ainda esteja por resolver uma situação de 2009 e 2010 referente ao IRS. Repare, as autarquias têm, como os funchalenses bem sabem, e estão a verificar, que nós estamos a devolver dinheiro do IRS para as pessoas, para os munícipes que são contribuintes, obviamente. E em 2009 e 2010 o Governo deveria ter transferido para a Câmara Municipal do Funchal 5 milhões de euros devidos da comparticipação de IRS. Não o fez. Isto é um problema que vem de trás. Nós queríamos resolver este problema a bem com o Governo Regional. Propusemos até que houvesse e existisse uma forma, já que o Governo poderia não ter possibilidade de pagar numa tranche só, de ser um pagamento faseado. Não houve essa vontade política, porque é de vontade política. Já ultrapassámos o nosso tempo, mas depois da mudança o senhor apresenta-se novamente ao eleitorado com a coligação Confiança e com o mote de requalificar o Funchal do Mar à Serra. Por que razão não conseguiu fazer esta requalificação em 4 anos? Eu comecei essa requalificação. A verdade é que eu não... 4 anos é muito pouco? 4 anos é muito pouco, principalmente com os encargos que nós tivemos. Eu não quero me estar sempre a repetir daquilo que foi a herança que recebemos. E, portanto, vou olhar para o futuro. E olhar para o futuro requalificar do Mar à Serra é neste sentido. O Funchal precisa de que alguém tenha visão e tenha ideias para a cidade. E ter ideias para a cidade é requalificar a cidade, e aqui a reabilitação urbana é, sem sombra de dúvida, uma matéria que nós queremos. As zonas altas, a qualificação e a qualidade de vida das pessoas das zonas altas e também, porque falamos, e estamos a falar aqui em áreas que são muito conexas, da questão da habitação social. Nós queremos dar um passo qualitativo na habitação social. É preciso dizer que nós já iniciamos um programa Ambiente Zero. É preciso dizer que esta autarquia teve durante anos e anos e tem nas suas casas o amianto, que é prejudicial à saúde, como sabemos, e nós, pela primeira vez, temos um plano para eliminar o amianto zero. Aliás, se for à Quinta Falcão, já vê os trabalhos que se iniciaram para a remoção daquele amianto e serão construídas novas habitações. Está também para breve, só estamos a aguardar o visto do Tribunal de Contas, que ali nos viveiros seja construído nova habitação social em detrimento daquela que será desmantelada no bairro da Penha de França. Foi difícil governar sem maioria absoluta?
É difícil governar sem maioria absoluta. Já é difícil governar. Governar sem maioria absoluta é extremamente difícil, mas sabe, eu gosto muito do que faço. E tenho muita determinação naquilo que quero para a cidade do Funchal. E por isso a política faz também de convergências e de negociação. Aquilo que eu tenho feito, não tendo maioria absoluta, nem na Câmara, nem na Assembleia Municipal, nem em nenhuma junta de freguesia, foi negociar com os partidos, porque isto é a democracia. A democracia não é oposição. Negociou com o JPP? Eu costumo dizer, Virgílio, que a democracia, tal como dizia o Agostinho Silva, não é oposição, é composição. E nós... Negociou com a JPP ou foi amor à primeira vista, digamos assim? Não, repare, nós somos um projeto, desde o início, que é integrador, que é inclusivo. Nós temos ideias claras para a cidade do Funchal, temos um compromisso com os funchalenses, e aqueles que vierem por bem serão, obviamente, bem-vindos. E o Juntos pelo Povo foi, com certeza, um partido, além do PDR e além do Nossos Cidadãos, que se quis juntar. Houve aqui alguma intervenção projeto. de António Costa, não, do Primeiro-Ministro? Esta negociação feita com os partidos que compõem a coligação, e estou a falar do PS, do Bloco de Esquerda, do Juntos pelo Povo, do Nossos Cidadãos e do PDR, foi feita por mim e é da minha inteira responsabilidade. Este mandato é para levar até ao fim? Não significa isto que eu não tenho o apoio já manifestado do Primeiro-Ministro António Costa. Este mandato é para levar até ao fim? O meu compromisso é com os funchalenses. Falar mais do que isso é especulação. Mas gostava ou não de um dia vir a ser candidato à presidência do Governo Regional da Madeira? Eu não falo sobre especulações. Falo sobre o presente, falo daquilo que é um compromisso com os funchalenses. Eu tenho um compromisso com os funchalenses, tenho ideias claras para o Funchal, tenho já trabalho feito e realizado e quero dar continuidade a esse trabalho. Paulo Cafofo, muito obrigado por ter vindo à RTP Madeira. Nós colocamos um ponto final neste programa de entrevista. Assim especial, desejo uma boa noite e um bom fim de semana.